Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Gente tudina, que envolve também a gente valeuzina, a gente paraquedina, a gente pixina, toda a gente. Muito bem, vamos a uma atendendo a pedidos. Gostaria de lembrar a todos que deixassem o like, que comentassem o vídeo, que compartilhassem, que se tornassem membros do clube de membros, que sustentassem financeiramente o projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com, essas coisas todas que são a lista interminável de necessidades dos administradores de canais no YouTube. Então, se você está aí, se você assiste aos vídeos, se gosta dos vídeos, comprometa-se ou com rotinas de engajamento, ou com contribuição financeira, ou com ambos. Muito obrigado. Vamos lá atender ao pedido do peregrino. Os peregrinos vêm sedentos à tenda. Às vezes o que eu falo os deixa ainda mais confusos, e então eles pedem esclarecimento. Eu tento, não posso prometer nada, né? Vamos lá para mais uma tentativa. Aí está Rodrigo Carr. Texto no alto da tela, a minha imagem no canto, vazio no outro canto, para rodar ali as animações de divulgação e de propaganda do canal. Vou ler o comentário do Rodrigo, ele deixou no vídeo 2454. O que é essa numeração aí, professor? É a numeração dos vídeos, 1, 2, 3. Ué, mas já está em 2454? Não, já está em 2700 e blá. Além disso, tem as 200, quase 300 lives, e além disso tem os 700 shorts. Somando tudo, dá 3.800, pouquinho menos. Então ele deixou esse comentário, o Rodrigo, no vídeo 2454, pais religiosos demais, crianças pequenas demais. Professor, excelente vídeo. O senhor acredita na perfectibilidade humana, no sentido de existir ao longo da história até os nossos dias uma clara evolução do ser humano? E aqui evolução e perfectibilidade eu coloco não no sentido técnico de acesso à tecnologia, mas no sentido moral e psicológico mesmo do ser humano. No sentido ético também. O senhor acredita que, em outras palavras, o ser humano de hoje é mais evoluído e avançado do ponto de vista da ética e de sua psique do que o ser humano, sei lá, de 100, 150 anos atrás? Bem, o Rodrigo, não fora uma pequena questão no seu comentário, eu diria que ele parte de uma absoluta confusão. Eu agora já não sei se essa pequena questão deixa claro que não era uma confusão de partida, talvez uma confusão de redação, ou se a despeito disso permanece a confusão. Eu vou indicar com a pequena coisa. Você usou a palavra ética na penúltima linha. Isso muda tudo. Muda tudo o que você disse. Essa palavra ética está completamente fora do contexto redacional de sua provocação. Façam uma experiência. Isso não é um vídeo ao vivo, ele é pré-gravado. Então interrompa, eu não vou continuar falando porque isso está gravado. Interrompa, leia o seu comentário. Os espectadores também façam o exercício cognitivo. E é o seguinte exercício, leiam o comentário, quantas vezes você julgar necessário. Eu estou dizendo que a palavra ética na penúltima linha
destoa de todo argumento, de toda linha de argumento desse parágrafo. Você é capaz de dizer por quê? Gaste um tempo, tente descobrir e deixe o vídeo correr para ver se você acertou. Presunçoso de minha parte pretender que você vai saber se acertou, no sentido de o que você tiver pensado coincidir com o que eu estou dizendo. Sim, exatamente nesse limitado sentido. Digamos que o que eu vá dizer é o certo, então você terá acertado se coincidir com o que eu vou dizer. Mas na prática, vamos ver se você acerta o que eu estou dizendo, né? Se eu estou certo ou não, isso é uma outra questão. Vou fazer então como eu sempre faço, volto, leio de novo e vou comentando pedaço a pedaço, e quando eu chegar na ética, acho que vocês já terão descobrido, porque esta palavra ética aí não coaduna com o parágrafo como um todo e porque ela impediria que eu categoricamente dissesse, mas esse parágrafo inteiro está construído sobre um equívoco e uma confusão monumentais. Esta palavra ética me impede e me força a dizer assim, mas será se não está sustentada numa confusão fundamental essa redação? Então vamos lá. Você agradece o vídeo 2454, muito obrigado. Eu gosto que as pessoas gostem dos vídeos que eu produzo. Faço para isso. Se as pessoas não gostarem, mas eu julgar que o vídeo está correto, direito das pessoas não gostarem. Se as pessoas gostarem e eu não produzo vídeo que eu julgo estar errado, se as pessoas gostarem, eu ficarei muito feliz. O senhor acredita na perfectibilidade humana? No sentido de existir ao longo da história até os nossos dias uma clara evolução do ser humano? Tem um problema colossal aí, Rodrigo. Gigantesco, que eu espero ajudar você a superar. Pense um caramujo. Eu gosto muito do caramujo. Para mim, eu estou usando chama PerioGuard. É um Listerine metido a besta, mas recomendado odontologicamente. Ele é um bactericida, mas ele tem um efeito colateral. Ele deixa a sua boca ressecada como, sei lá, pense uma fruta com cica, que a sua boca fica toda colada. A minha boca está toda colada com aquele troço. E aí fica tudo agarrado. É complicado de falar. Mas eu gosto muito do caramujo e acho que ele é um símbolo perfeito para o ser humano. Num aspecto, você já viu o caramujo, ele anda e vai deixando aquela secreção, né? É porque a pele dele é muito sensível, então ele secreta aquela gosma para ele não ser ferido pelas arestas. Para a gente o chão é fino, mas para ele não. Para ele está cheio de aresta. Então ele secreta aquela gosma e vai deslizando, por assim dizer, não é bem assim, é um modo de dizer, sobre a gosma. O ser humano vive no mundo real, mas ele secreta a gosma hermenêutica e vive, então, deslizando sobre a hermenêutica que ele faz do mundo. Aí a pergunta é, o caramujo anda sobre o chão ou sobre a gosma? Bem, tire o chão, não tem caramujo. Tire a gosma, não tem caramujo. Não tem como decidir. Ele anda nos dois ao mesmo tempo. O ser humano anda no mundo real ou na gosma hermenêutica que ele secreta? Mesma coisa, não é um ou outro. Os dois. O ser humano lida ao mesmo tempo com o mundo real e com a gosma hermenêutica que ele secreta. Então esse é o problema da sua primeira declaração. Você trata o ser humano como se ele fosse um caramujo, um camundongo, um boi, um tamanduá. O que você quer dizer, professor? Eles nascem prontos. Eles não precisam receber
cultura. Eles não receberão ideias, conceitos, palavras, linguagem simbólica. Não. O caramujo é parido caramujo. Não tem mamãe para cuidar dele, ele caminha. Já nasce sabendo ser caramujo. Nós não. Nós não nascemos sabendo nada. Nós somos as criaturinhas mais inúteis do universo quando nascemos. E para que a gente comece a valer alguma coisa, a gente precisa receber conteúdo noológico. Ideias, conceitos, cultura. Então, quando você disse eu acredito na perfectibilidade humana, do que é que você está falando? Aí você diz, no sentido de existir ao longo da história até os nossos dias uma clara evolução do ser humano. Claro que há uma evolução do ser humano. Todos os animais do planeta, todos, são fruto de evolução. Todos eles. Pense o animal mais mal acabado que você acha. A ameba é fruto de evolução. Um carrapato, fruto de evolução. A lesma. Não, a lesma não, professor. Fruto de evolução. O besouro rola bosta? Não, aquilo é um idiota. Não, fruto de evolução. Todos os seres vivos do planeta se desenvolvem inexoravelmente na evolução. A palavra evolução não é necessariamente progresso. É desenvolvimento histórico a partir das imposições da regra de que o mais adaptado sobrevive. Então há evolução. Mas você está falando de perfectibilidade e evolução. Então você está pensando em algo mental, psicológico, noológico, cultural e não biológico. Bem, mas aí não é exatamente evolução, né? O problema da palavra evolução é que ela vem da biologia, que por sua vez a copiou de outros meios. Mas quando a gente fala de a sociedade humana evolui no tempo, nós estamos pensando em biologia, adaptação ao ecossistema. E você está preocupado com perfectibilidade moral, ética, conceitual, cultural. Tanto é que você vai fazer a especificação assim, a evolução aqui e perfectibilidade eu coloco não no sentido técnico de acesso à tecnologia, o que continua sendo a mesma coisa. Não é biológico, né? Continua sendo cultural. Mas no sentido moral e psicológico. Então você está pensando em perfectibilidade, evolução no sentido moral e psicológico. Há um equívoco aí. Congele o vídeo. Todos vocês que estão assistindo, veja a declaração. Ela pode estar elaborada na forma de uma pergunta, de uma declaração, tanto faz. Não vamos discutir se foi isso que o Rodrigo disse ou não. Vamos pegar as palavras e montar a ideia. E vamos avaliar essa ideia. Eu deixo que você avalie com o vídeo congelado para você ver a sua conclusão. Existe uma linha de perfectibilidade evolutiva, moral e psicológica da espécie humana. Bem, peraí. Isso está errado. Agora, onde é que está o erro? Congele o vídeo e tente descobrir onde está o erro. Voltando do seu congelamento de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 3 dias, 1 mês, vamos lá. Quando a gente fala de evolução da mão, a gente está falando de evolução desse equipamento fisiológico, biológico, em relação ao ecossistema e ao modo de sobrevivência concreta da espécie. Então ela se adapta às coisas para pegar. A evolução é sempre de algo físico, biológico, em relação às demandas e desafios do ecossistema. O ser humano não tem uma coisa chamada moral. Cadê minha moral? Está onde? Dentro do nariz? Não, não está.
Em outros orifícios? Também não. Não existe uma coisa em nós chamada moral. Também não existe em nós uma coisa chamada psicológico. Psicológico é um adjetivo que a gente dá ao funcionamento do ser humano em função das estruturas fisiológicas que não são psicológicas. São neurobiológicas, fisiológicas, físicas, químicas, elétricas. Então a gente poderia falar de evolução dos neurônios, evolução das células gliais, mas evolução moral e evolução psicológica não existe isso em nós para que evolua. Mas então por que nós nos classificamos como seres morais? Porque nós produzimos moral. O que é moral? Conceito, ideia. A moral é um conceito, é uma ideia. Uma palavra carregada de significado e sentido. Então vamos lá, vamos corrigir. Não é a perfectibilidade humana no campo moral. Isso está errado, esse conceito. Você deveria perguntar assim: as ideias morais da espécie humana mudam com o tempo? E poderíamos dizer que mudam para melhor com o tempo? A resposta é sim. Um sim rotundo. Não é uma evolução no sentido da evolução darwiniana. Alguém pode brincar de aplicar Darwin às ideias morais, mas os sistemas de ideias mudam com o tempo e mudam para melhor. Hoje nós não admitimos, a esmagadora maioria dos seres humanos e o planeta como um todo, salvo as exceções deploráveis e condenáveis, que a escravidão é abjeta, intolerável. Mas o grande Paulo, o pessoal fala que é Paulo, eu não dou um centavo furado para essas identificações das cartas paulinas com o famoso Paulo. Mas o autor lá da carta de Filemon acha que escravo e senhor devem permanecer como escravo e senhor, mas o senhor deve tratar o escravo como um irmão. Sabe, tipo o patrão que anda de carrão e viaja para os Estados Unidos, ele é crente, filho de Deus. Aí tem lá um empregado, ele paga salário mínimo, um colaborador da empresa dele, aí ele paga salário mínimo, o sujeito não consegue ir nem ali em Domingos Martins, no final de semana, e aí ele, nossa, Deus nos abençoa. É hipocrisia desgraçada e miserável e cínica. Hoje, nós não admitiríamos. Se você pega uma pessoa fugida, crente, aí você diz, fugindo de quem? O patrão me prendeu, ele tem uma fazenda, ele é crente, ele financia 3 pastores da TV, ele é crente na palavra de Deus inerrante no Espírito Santo, essa lavagem de porcos que servem pra gente. Eu também sou crente, eu era escravo dele, eu fugi. Você acha que alguém hoje vai ter coragem de devolver ele lá pro desgraçado do fazendeiro de Jesus dos infernos com aquela carta cínica e despudorada de Filemon? Não, os tempos mudaram, as ideias mudaram. Um fascista ao recorte nietzschiano vai dizer que para pior, vá para o inferno esse fascista e leve Nietzsche junto. Mas as pessoas que evoluíram eticamente sabem que a escravidão é um crime de lesa humanidade. Então, as ideias morais evoluem. Mas elas não evoluem como um todo porque o planeta não evolui a sua matriz ideológica como um todo. Então, num canto, as ideias mudam mais rápido do que em outros cantos. Então, você não pode falar em evolução moral humana. O ser humano não mudou nada.
Principalmente se você fala 100, 150 anos. De 100, 150 anos para cá, o ser humano não evoluiu nada. O ser humano, as ideias, todas. Todas. Quase não há ideia hoje que coincida com as ideias de 150 anos atrás. Há 150 anos atrás, nós não tínhamos a Revolução Russa instalada. Dali a pouquinho ela vai, né? Porque 150 anos a gente está no finalzinho do século XIX, né? 1924, 26, 74. 1874. Então pense as ideias. O casamento por amor está surgindo, é uma novidade. Férias. Nenhum trabalhador tem férias. Não, nem tem férias. Férias é coisa para vagabundo. Como muito fascista vá para o inferno, seus fascistas desgraçados. Tem. Porque se é patrão, vai para Disney. Se é empregado, é vagabundo. Tem que mais é trabalhar 7 dias por semana para ajudar o Brasil. Gente hipócrita. Fascista é tudo hipócrita. Tudo bandido, safado, hipócrita, fascista. Então as ideias mudam muito rápido, mas nós não mudamos nada. Então você precisa fazer uma distinção. Quando você fala de evolução das espécies, e aí você inclui o ser humano, você está falando da adaptação biológica, fisiológica, física ao meio. Mas no caso humano tem uma outra dimensão, que são as ideias. E as ideias mudam. Não é o ser humano que tem a ideia moral melhor ou pior. Não faz parte dele, não é uma propriedade dele, não nasce com ele, não é um pedaço dele, não é um testículo, não é um ovário, não é uma mama, não é uma orelha, não é um olho, não é um nariz, não é um pé, não é um dedo, não é um dente. Ele nasce com uma estrutura neuronal que faculta o desdobramento de ideias simbólicas complexas, o manejo de conceitos articulados, simbólicos todos, representativos, figurativos, que faculta a ele uma existência moral. Mas essa existência moral se desdobra a partir da introdução nesse sistema sem conteúdo dos conteúdos, e os conteúdos são históricos. Então você tem um desenvolvimento do sistema noológico humano, ou seja, o conjunto das ideias humanas que no tempo os seres humanos foram criando e socializando. Vamos a um exemplo que eu sempre menciono aqui. No período bíblico, você estava regido por uma lei social e cultural, um imperativo violentíssimo, que era a hospitalidade. Se chega um forasteiro, um estranho no seu vilarejo, você tem o dever moral, ético na verdade, mas o pessoal chama de moral, mas é ético, de pôr o sujeito para dentro, para ele dormir na sua casa, ser alimentado, lavar os pés, descansar, até que a alvorada seja desperta pelos galos e ele pegue a estrada e vai embora. Por outro lado, hoje você não tem nenhuma responsabilidade nesse sentido. Você pode deixar um estranho morrer de fome no seu portão que não pega nada. Não faz parte das ideias morais presentes no nosso contexto a sua obrigação de receber da sua casa os estranhos. Pelo contrário, em relação aos estranhos, nós desenvolvemos medo, precaução, temor. Então a gente se tranca, fecha a porta, mete cadeado, mete caco de vidro no muro, os que têm grana, cerca elétrica e assim vai. As ideias mudam. As ideias se alteram. Então, em alguns casos, a gente poderia dizer que elas simplesmente se sucedem umas às outras. Em alguns casos, elas evoluem. Em alguns casos, elas involuem.
Não o ser humano, porque eu não estou falando de evolução das espécies no sentido biológico aplicado ao ser humano, mas no sentido da transformação das ideias humanas com o passar do tempo, eu penso que no campo da longa duração há evolução, progresso das ideias. Então, se você comparar as ideias de hoje com as ideias de 5.000 anos atrás, as ideias de hoje são muitíssimo mais evoluídas. E que critério para avaliar que elas são evoluídas? O melhor viver, a convivência humana fraterna, o reconhecimento do outro como ser humano portador de direito, e outro aí o homem, a mulher, alguma coisa entre o homem e a mulher, todos, indistintamente. Essas ideias são imensamente mais evoluídas do que as ideias do passado. Hoje, repito, é inconcebível você postular a escravidão de quem quer que seja. Porém, se na longa duração há, indiscutivelmente, evolução das ideias, aperfeiçoamento ético das ideias no sentido do melhor viver comum, indiscutivelmente. Por outro lado, no nível da duração média e da curta duração pode haver involução. Não é contraditório em relação à longa duração. Nós caminhamos na direção da superação da pré-história da humanidade, como dizia Marx. Ainda vivemos a pré-história da humanidade. Enquanto houver um ser humano que acorde com a ideia de levar vantagem sobre os outros, de ter mais do que os outros, dane-se quem não tenha nada, eu quero é ter tudo, significa que nós estamos na pré-história da sociedade humana. Mas, como Marx gostava de dizer e eu gosto de crer, nós caminhamos para a evolução também nesse campo. Então, na longa duração, não resta dúvida. As ideias evoluem. Vivemos num mundo infinitamente mais evoluído eticamente no campo das ideias éticas, o que não significa que elas se consolidem geopoliticamente, mas essa é outra questão, do que há 5.000 anos. Por outro lado, nada impede que nos próximos 100 anos haja uma involução dessas ideias. Mas essa involução é transitória. Por que é transitória? Porque o valor mais evoluído ético foi inoculado na cultura, está presente na cultura, está aí. Então, ainda que ele regrida contra essa regressão, gritando contra essa regressão, estarão esses valores modernos, gosto de dizer, evoluídos, plurais. A pluralidade é moderna, que vão estar emboscando a regressão ética e moral e tentando superá-la, e vão superá-la. A regressão é transitória. Essa evolução dos sistemas de ideias é inexorável. Não tem como segurar e impedir o desenvolvimento das ideias. Impossível. Agora, elas podem sofrer regressões que mais cedo ou mais tarde são atropeladas pelo desenvolvimento inexorável das ideias. Isso não tem nada a ver com acreditar que o ser humano é bom ou mal desde que nasça. Isso é irrelevante, isso é uma bobagem. O ser humano não nasce com nenhuma ideia costurada nas meninges. Isso não existe. Não existe ninguém que nasce bom ou mal no sentido de ter as ideias do bem e do mal. Pode nascer com estruturas sinápticas ou pré-sinápticas, estruturas fisiológicas que propiciem, facultem um ou outro modo de pensar a relação com
as ideias circundantes na sociedade. Mas prefiro considerar que essa criança que está sendo parida agora vai ser, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, aquilo que a sociedade fizer dela, com base no modo como ela vai ser tratada afetivamente no seu lar, com o modo como ela vai ser tratada eticamente na sua sociedade, com base nas ideias que os seus pais vão selecionar para inocular, como quem injeta uma injeção na corrente sanguínea. As ideias serão inoculadas, os valores serão inoculados. Os seres humanos não são aquilo que sai do útero e da vagina. Aquilo é uma coisa carnuda. O ser humano é aquilo que vai se constituindo na interação dessa coisa carnuda que se mexe com as ideias que são colocadas na cabeça dessa coisa carnuda. Isso é o ser humano. Por isso, toda a discussão de aborto, de quando é que a gente nasce, é ideológica. Porque a gente nasce quando a gente recebe as ideias, as articula e vive com elas. Antes disso, era uma coisa carnuda, com perninha e mãozinha que se mexe. Olhinhos lindos. Assim, no ponto de vista estético, no ponto de vista afetivo, lindo um bebê. Mas aquilo não é um ser humano ainda. Aquilo não tem conteúdo nenhum. Aquilo não é bom, aquilo não é mal, aquilo não sabe nada. Aquilo é um caramujo. Nós vamos produzir esse ser humano, nós vamos produzir esse ser humano uma segunda vez. Um casal se juntou para produzir aquela posta de carne. Em algum canto do planeta, o coito foi realizado, ou em algum laboratório, com proveta, mas alguém teve que pegar um espermatozoide, um óvulo, um casal produziu aquele monte de carne ali. A sociedade como um todo produz o ser humano que vai ser construído em cima daquela posta de carne. Como? Administrando as ideias que circulam na cultura. Nós produzimos essas ideias. A classe dominante controla o que a gente produz, obviamente. Aí papai e mamãe vão selecionar o que vão enfiar na cabeça da criança. Vovó e vovô, titia, titio, os primos, irmãos. Depois os coleguinhas da creche, do ensino fundamental, os colegas de rua. Os colegas da escola do ensino médio, depois da faculdade, até que esta criatura consiga, por milagres biológicos e culturais, emancipar-se noologicamente e selecionar ela as suas próprias ideias. Se ela cair na fossa séptica da heteronomia teológica, naquele papel pega-mosca que é a religião, aí é atraso de vida completo. Aquele ser humano não vai evoluir nunca, nunca. Vão enfiar bostas e mais bostas de doutrinas religiosas na cabeça dessa criatura e ela está perdida para sempre. Um projeto perdido. Porque nunca será ela, será aquela ideia coercitiva, mentirosa, falsa e fraudulenta que toda religião prega, movendo os bracinhos e as perninhas daquela coisa ridícula que vai ali acreditando em bobagens. Se ela se emancipa, se ela exclui da cabeça dela o lixo cultural que colocaram lá, se ela consegue forças para selecionar as ideias que ela quer, as ideias que ela gosta, com que ela quer lidar na sua relação com os outros e com o mundo, então ela se emancipa, então ela vira um ser humano completo. Então, não, Rodrigo, eu não acredito na perfectibilidade moral humana, porque não existe isso. Existe um ser humano e existem as ideias que circulam na cultura. Nós seremos o resultado da interação da nossa composição carbônica útero-vaginal com as ideias com que nos colocarem em contato.
Em grande parte, seremos vítima do processo de enculturação familiar e social. Vai chegar um momento que ganharemos capacidade de autonomia. Se a gente não cair na fossa de cocô, que é a religião que nos impede a autonomia, a gente então vai conseguir forças para administrar as ideias, escolher as ideias que a gente quer. Não, essa ideia eu quero essa aqui. Então, se a gente nascer, se livrar da porcaria que é a religião e ganhar autonomia, nós poderemos escolher as melhores ideias. As ideias que evoluíram na história humana. Ideias que, se forem colocadas em prática hoje, farão de nós uma sociedade infinitamente melhor do que as sociedades de ontem. Não porque os seres humanos hoje são mais aperfeiçoados. É a mesma coisa. O ser humano de hoje é a mesma máquina de há 10 mil anos. Em 10 mil anos, arrisco dizer, quase nada em nós evoluiu. Quase nada. É provável que tenha tido lá microevoluções no sentido darwiniano, microalterações que tornaram alguns procedimentos internos do ser humano mais eficientes. Mas no externo da adaptação fisiológica ao mundo não mudamos nada, mas as ideias humanas mudaram tanto que nós estamos lendo o ódio que Nietzsche tinha das ideias que começaram a circular no século XIX, porque eram ideias que diziam todos os seres humanos, todos, mas os pobres também têm direito, devem ter direito a ser felizes. Mas isso vai dar em revolução, porque que pobre vai querer limpar meu vaso de fazer cocô? Eu vou ter que limpar meu vaso de fazer cocô? Você vai ter que limpar. Que absurdo! As ideias mudam. E eu quase digo, se eu não tivesse consciência demais para dizê-lo, graças aos deuses. Graças aos deuses, meus ovos. Porque os deuses são das ideias que já passou da hora de serem jogadas na lata do lixo. Muito bem, Rodrigo. Espero ter sido claro. E espero que vocês consigam perceber onde está a confusão. O ser humano não é um bonequinho que, quando nasce, tem lá a carne e a moralidade, a carne e o psicológico, a carne e as ideias. Isso não existe. Papai e mamãe produz um bolo de carne. O útero faz crescer um bolo de carne. A vagina joga para fora um bolo de carne. Para que vire a gente, a sociedade tem que pôr as ideias ali. E na nossa mente, as ideias lutam umas contra as outras. É Nietzsche lutando contra Marx. Somos nós contra os fascistas. As ideias dirão quem nós somos. Alguém vai dizer, nós não escolhemos as ideias. Eu acho que você é burro, mas deixa pra lá. Em algum momento, coisas acontecem com a gente que nos levam a escolher as ideias. As pessoas são fascistas porque querem ser fascistas. Se sentem bem com as ideias fascistas. O corpo delas gosta das ideias fascistas. E nós nos sentimos bem detestando, condenando, odiando todo o universo fascista. Então, não me venha com essa conversa fiada de que as ideias nos escolhem. Você está trocando o Deus calvinista por uma imbecilidade filosófica que não vale o que o gato enterra. Eu quero motivar a comunidade da tenda a escolher boas ideias. Ideias de pluralidade, ideias de crítica, ideias de esvaziamento, de acolhimento. Morin diz assim, nós só devíamos alimentar ideias que sobrevivem no limite da sua combustão.
Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. A Aninha falou, mas você fala pouco da nossa Bíblia Livre nos vídeos, você tem que falar mais. Eu vou ficar insuportável, Aninha. E se engaje aí nessa campanhazinha de 10 milhões de visualizações em 1000 dias. 28 de outubro de 2024, nós vamos comemorar nossa barraquinha necromântica 1000 dias. Você já viu um canal comemorar 1000 dias? A gente vai comemorar, vai ter solta de fogos e tudo. Fogos virtuais, para não deixar os cachorrinhos transtornados. Porque os meus 2, que faleceram quando alguém soltava fogos, sofriam. Então a gente solta fogos virtuais silenciosos para não prejudicar os cãezinhos, mas que a gente vai fazer um barulho virtual, vai. 1000 dias não é para qualquer um, não. É só para quem já teve 999. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.